Senhores, boa tarde. O objetivo deste evento é apresentar as demandas da indústria capixaba aos candidatos e ouvir propostas para o desenvolvimento econômico do Estado. Hoje, já recebemos pela manhã o candidato Roberto Carlos, do PT. Damos sequência neste momento com Paulo Artung, do PMDB, e encerraremos com o candidato à reeleição ao governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Durante o evento, 4 diretores do Sistema Findes farão perguntas aos políticos com base na agenda Caminhos para o Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, documento que foi entregue previamente aos candidatos. Por isso, vale ressaltar, não será aberto ao público espaço para perguntas. Todo o diálogo será transmitido ao vivo pelo site www.sistemafindes.org.br. Para a abertura desta programação, é convidado o presidente do Sistema Findes, Marcos Guerra. Bom, boa tarde a todos. Satisfação muito grande estar aqui fazendo a segunda sessão já do diálogo com os candidatos. Quero cumprimentar o nosso economista, ex-governador Paulo Artung e candidato a governo do Estado. Seja bem-vindo à nossa casa, meu governador. Cumprimentar os empresários aqui presentes, os participantes. Minha fala é bastante rápida. Em momento de eleição, a gente sempre, as lideranças, as pessoas que realmente presidem as suas entidades, eu aqui como a Federação das Indústrias, a gente tem discutido muito também sobre sucessão, sobre os novos projetos de governo, do governo federal. É importante, governador, a gente, em rápidas palavras, a gente falar da preocupação da Confederação Nacional da Indústria com a indústria nacional. A indústria nacional vem perdendo força. Na década de 80, nós representamos aí a indústria de transformação em torno de 24,9% do PIB. Tivemos um pico em 85, 27,2%. Chegamos em 2013, uma participação de 19,3%, fechamos 2013 com 13%. Então, a indústria nacional, realmente, ela está precisando de uma atenção, de um projeto de governo, de resgate da indústria, porque se a gente olhar para o mercado internacional e observar a pauta de exportação, e a gente tirar as commodities agrícolas e as commodities minerais, a gente vai perceber que o país praticamente ele produz para o próprio país. Você vê a indústria automobilística hoje, que é uma das que mais exporta, com um probleminha que deu na Argentina, começa a ter problemas. Então, realmente a indústria nacional, ela precisa de um plano, de um projeto urgente, urgentíssimo, e o governo também ele não pode ficar só atendendo lobbies de alguns setores, e sim fazer um projeto para a indústria num todo. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos uma situação, é lógico que bem diferente. Enquanto que o PIB, a indústria, no geral, aí a de transformação, a indústria de minerais, enquanto ela representa 27,2% da construção do PIB, aqui no Estado nós temos uma participação muito maior, chegando a 38,5% da construção do PIB. Isso graças aos incentivos, aos governos comprometidos com a indústria. E é lógico que nós temos aí um número ainda pequeno de indústrias do Estado,
digamos aí, 6 a 7 indústrias, que representam aí 70% da produção física industrial do Estado do Espírito Santo. E ainda o que é pior ainda, ontem eu estava na reunião nossa de diretoria executiva, alguns diretores mostraram a sua preocupação, que ainda essas grandes indústrias ainda, o controle dela, a gestão dela, o comando dessas empresas estão fora do Estado do Espírito Santo. Então, é muito importante que o governo, junto com essa casa, com a Federação das Indústrias, traga realmente... Eu sei que é difícil a gente trazer o comando, mas a gente aproximar mais a indústria local com esses grandes projetos. Nós temos aqui uma aproximação muito grande com algumas empresas. Exemplo da Vale, exemplo da Fibria, exemplo da Samarco, entendeu? Mas nós temos muitas outras que nós precisamos realmente trazer para a discussão aqui, para dar uma atenção maior à nossa indústria. Quando a gente também observa, hoje eu comentei com o candidato Roberto Carlos, e às vezes a gente vê assim, pleno emprego no Espírito Santo, né? Porque nós estamos em pleno emprego, mas nós temos uma camada da indústria realmente que está enfrentando muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Em 2012 nós tivemos aí um aumento de salário de convenção coletiva do setor de construção civil, metal mecânico, que foi em torno de 14%, fora os ganhos sociais. E essa casa teve que trabalhar incansavelmente para não deixar esses aumentos ir para os outros setores da economia, porque nós sabíamos que realmente um mês, um ano, 2 depois, nós iríamos pagar caro por isso. E o setor de construção, metal mecânica, já está pagando caro por isso, perdendo a participação de alguns projetos aqui do Estado, porque realmente eles perderam um pouco de competitividade devido ao aumento da folha de pagamento. É lógico que nós sabemos que a classe trabalhadora precisa receber seus aumentos, mas não pode ser 2, 3 vezes mais do que a média nacional, que aí, com certeza, a conta vai ficar muito cara para o nosso Estado. Nós, da Federação das Indústrias, eu tenho trabalhado com o nosso pessoal, nós temos aqui 8 regionais, pretendo até o final do nosso mandato dar uma reavaliada no Estado, talvez, por que não criar mais 1 ou 2 regionais, para a gente trazer o industrial para dentro da Federação das Indústrias. Hoje eu coloco o industrial para discutir os nossos projetos, tanto os nossos investimentos, todos os nossos investimentos é muito discutido, e a Federação das Indústrias, com isso, ela conseguiu promover um plano de investimento aí, contemplando não só a Grande Vitória, porque às vezes eu falo muito interior, porque eu sou do interior, sou bairrista, mas nós estamos contemplando aí praticamente todo o Estado do Espírito Santo com nosso investimento. Em rápidas palavras, estamos fazendo um Senai novo em Cachoeiro de Itapemirim, a tão sonhado Centro Integrado de Anchieta já está em obra, estamos dobrando o tamanho do Senai de Educivite, estamos aí já também licitado um Senai Centromoda lá no Araçás, em Vila Velha. Estamos aí também reformas robustas no Senai, ou melhor, no SESI de Cubilândia. Estamos dobrando o tamanho do Senai de Colatina, estamos dobrando o tamanho do SESI de Linhares, estamos melhorando Aracruz, que é uma escola nova. Vamos inaugurar, daqui no máximo 60, 90 dias, né, Carnelli? Nova Venécia, a gente vai abrir um centro integrado para atender aquela região. Vamos fazer aí um Instituto Senai de Tecnologia na Beira-Mar. O nosso Estado ainda não tem, foi uma falha muito grande do nosso sistema, mas já está em projeto, já está na rua. Quer dizer, eu acredito que dentro dos próximos 60 dias a gente estamos também licitando também esse Instituto Senai de Tecnologia. Então, essa hoje é a nossa FINDES,
A gente tem ouvido muito os nossos empresários, os nossos industriais, e ouvindo, nós construímos um caminho para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Não tem 300, 400 ações. A gente não gosta muito de ser repetitivo com as coisas, entendeu? Mas são 18 propostas. A estrutura básica dele é voltada para a educação, infraestrutura, logística, comércio exterior, questões tributárias. Aqui nós não colocamos, por exemplo, compete e nem investe, porque nós entendemos que isso faz parte da estrutura do Estado, por isso que hoje nós temos aí 38,5% de participação do PIB, e você também avançou muito, praticamente você começou muitos contratos na sua gestão, entendeu? Contrato de competitividade, então nós não colocamos, mas entendemos que faz parte, e a interiorização do desenvolvimento. Hoje, quando a gente olha o Estado do Espírito Santo, a gente percebe que os grandes projetos eles já só não estão na Grande Vitória mais. Eles estão espalhados aí praticamente por todos os polos industriais do Estado. Quando eu assumi essa casa também, a gente ouvia muito falar que o Estado tinha 26, 28 municípios com vocação industrial. Dentro da nossa visão, nós entendemos que os 78 municípios têm vocação industrial. E com isso, os nossos investimentos também nós contemplamos aí várias agências de treinamentos, várias unidades sobre rodas. Quer dizer, hoje, o sistema FINDES hoje está presente em mais de 60 municípios dentro do Estado. Porque nós entendemos que nós precisamos de trabalhar o conceito de região. Vou dar um simples exemplo aqui para você. Jurongue chega em Aracruz, nós temos que entender que Aracruz não tem mão de obra suficiente para atender Jurongue e outros projetos de Aracruz. Nós começamos a trabalhar Ibiraçu, Fundão, Santa Teresa, João Neve, que a gente trabalha o entorno, porque dessa forma a gente acredita que a gente passa a contemplar todos os municípios, mesmo aquele município que não tem grande indústria, mas ele pode ser um potencial formador e exportador de mão de obra para os municípios vizinhos. Então, mais ou menos, eu fiz aqui umas colocações para o amigo do que é a nossa FINDES. Eu quero desejar sucesso aqui na sua apresentação, continuar colocando a nossa FINDES à disposição. A nossa relação com o governo, desde a época que você foi para o governo, ela sempre foi muito boa, foi muito produtiva, e até hoje ainda a gente tem avaliado muito, temos estudado muito quando a gente leva uma proposta para o governo, porque a gente não pode brincar de fazer pedido a um governo ou qualquer autoridade constituída, entendeu? Então a gente discute muito isso. Então a nossa relação realmente é muito boa e espero que realmente continue sendo tão boa ou melhor de quando Vossa Excelência era o governo do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Agora, para a apresentação da agenda Caminhos para o Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, é convidado o primeiro vice-presidente da FINDES, senhor Gibson Regiane, que na oportunidade também será o mediador deste diálogo. Boa tarde a todos. Agradeço ao ilustre ex-senador e ex-governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung, candidato a governador, por prestigiar esse evento. Agradeço ao presidente da Federação das Indústrias, aos demais diretores e conselheiros dessa casa, aos empresários. E agradeço também registro a presença do deputado estadual Elcio Álvares, que se faz aqui presente, e cumprimento as demais autoridades. Nós aqui vamos apresentar a proposta da indústria,
a síntese, né, da proposta da indústria para um programa de governo dos candidatos à próxima eleição de governador. Essa proposta que foi baseada no mapa estratégico da indústria capixaba, uma revisão que foi feita aí no ano de 2013 até 2022, e também numa agenda de governo positivo para o desenvolvimento do Espírito Santo. São 2 documentos que norteiam essa casa, que estabelecem para o conjunto dessa instituição todas as ações que ela deve desenvolver internamente e em parceria com as demais instituições do Estado e da Federação. São instrumentos muito importantes que têm uma visão não só do setor, mas como desenvolvimento da sociedade como um todo, em que abordam temas, perpassam vários temas de educação, desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, estrutura urbana, infraestrutura, enfim, dos mais diversos temas que implicam diretamente no desenvolvimento dessa nossa sociedade. Esses documentos são elaborados, né, com a participação de toda a estrutura dessa federação, são muitas diretorias, muitos empresários, e eles, à luz do contexto atual, no momento atual da nossa economia, que, como bem colocado aqui pelo presidente Marcos Guerra, né, nós temos uma indústria que já teve um momento pujante na década de 80, representando em torno de 27% do PIB nacional. O PIB nacional, 27%, era a indústria que contribuía, e atualmente a participação da indústria se restringe a em torno de 13%. Esse dado é alarmante, né, quando comparado na data em que eu nasci, antes do plano JK de industrialização do país, em que o PIB nacional, a participação da indústria no PIB nacional era maior do que é hoje. Isso é alarmante. Foi o primeiro projeto de desenvolvimento industrial da nação. Então, nós, na era pré-industrial, hoje a indústria tem uma participação menor. É lógico que tem todo um contexto que nos leva a essa situação, né? Nós temos uma indústria nacional que perdeu a competitividade internacional por questões das mais diversas ordens, né? A questão de infraestrutura, a questão do custo Brasil, que envolve aí a questão tributária, a questão da burocracia, não só tributos altos, né? Mas como a forma que nós temos de tributar nesse país torna extremamente complicado a nossa atividade econômica, né? E a infraestrutura logística. Isso tudo nos onera de uma forma exagerada, o que nos tornou não competitivos no mercado externo e também no mercado interno, né? Então, dessa forma, eu vou colocar alguns pontos pinçados nessa nossa proposta, que a gente considerou os mais relevantes. Vamos discorrer, são em 16 temas: educação, petróleo e gás, energia, comércio exterior, malha ferroviária, malha viária, aeroportos regionais, mobilidade urbana, licenças e alvarás, reciclagem, questão tributária, sistema financeiro do governo estadual, inovações tecnológicas e não tecnológicas, indústria criativa, interiorização do desenvolvimento e relações trabalhistas. Dentro desses temas, nós pensamos algumas questões para apresentar aqui, depois, para elucidar algum dessas questões levantadas, nós teremos perguntas específicas. Então, proposta de destaques, por gentileza, a próxima transparência. E aí nós começamos com a área educação, né, como não poderia deixar de ser. Não existe desenvolvimento industrial, nem desenvolvimento social, ou sequer sociedade sem educação. De alguma forma, nós precisamos ter um tipo de educação para constituirmos uma sociedade, senão viramos um ajuntado de bugres.
Então, a contribuição nesse sentido seria uma proposta de articular com as instituições federais de ensino superior, o Sistema S, a rede de ensino privado capixaba, o desenvolvimento do ensino profissionalizante, maximizando a utilização das vagas ofertadas. Né? A gente tem ouvido falar, e são propostas que a gente tem que considerar, sobre criações de novas universidades, criações de faculdades públicas, mas eu acho que nós temos que considerar que nós temos um investimento público e privado mal utilizado, que são o número de vagas ociosas dentro de todas as instituições educacionais. Aqui nós temos, eu como professor da universidade, aqui nós temos o professor Luciano como professor da universidade. Eu sempre sinto, eu entro para dar aula numa turma que em tese pode ter 50 alunos e às vezes me deparo com 7, 8, dificilmente chegam a 20 alunos. Então, quer dizer, nós temos o dobro de recursos aplicados, sem considerar outros aspectos. Eu imagino que em todas essas instituições isso vem se replicando. É preciso, antes de pensar em botar mais recursos, que são necessários, mas pelo menos nessa parte de instalações, nós otimizarmos o que já tem aplicado. Petróleo e gás, um outro tema, né? Criar programa para o desenvolvimento tecnológico do Estado voltado para o setor de petróleo e gás. É um setor que vem surgindo e se apresenta como um grande alavanca do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. É preciso dar uma atenção especial até para que a indústria se engaje nesse setor, porque efetivamente é um gerador de riqueza para esse Estado. Energia, elaborar o plano energético do Estado ouvindo o setor industrial, como não poderia deixar de ser, né? O setor industrial é um grande consumidor. Consequentemente, não existe planejamento de distribuição de energia, de geração, se não houver uma coparticipação do consumidor, para saber o que passa em termos de investimento, novas demandas. Okay? E esse setor, um setor muito importante, é o setor industrial, também se propõe a contribuir nesse planejamento. Comércio exterior, complexo portuário e cadeias globais de valor. Criar o Conselho Estadual do Comércio Exterior com participação das entidades empresariais envolvidas no setor internacional. Hoje, o Estado do Espírito Santo, ele tem uma característica, uma peculiaridade, né? Nós somos o Estado mais internacional dessa nação. Se nós pegarmos a somatória da importação e exportação, dividirmos pelo PIB do país, nós temos um indicador chamado 25%. Se nós pegarmos a mesma importação e exportação do Espírito Santo, dividirmos pelo PIB do Espírito Santo, esse indicador é 50%. Então, significa o seguinte: nós temos uma dependência, uma interação muito grande com o mercado internacional. É preciso ter um cuidado muito grande quando se estabelece todos os mecanismos de fomento, enfim, nós temos uma sensibilidade para isso. Então, criar um Conselho Estadual do Comércio Exterior para analisarmos isso daí com mais acuidade é extremamente importante. Notadamente, hoje nós temos o setor do Espírito Santo passando por algumas agrúrias. Em termos de PIB do Espírito Santo, nós estamos aí em torno de 15º ou 16º com desempenho de crescimento negativo, por conta exatamente de termos, obviamente, uma interação muito grande com o mercado internacional, e o mercado internacional anda passando por uma crise já de algum tempo. É lógico que isso não justifica todo esse mau desempenho. Sobre malha ferroviária, um outro tema, né? Atuar em conjunto com os demais estados integrantes do Corredor Centro-Leste na eliminação de gargalos e na promoção deste modal de transporte e dos produtos por eles movimentados. Nós somos um escoador do Corredor Centro-Leste, né? Portanto, precisamos viabilizar, agilizar esse modal.
Malha viária, agilizar a implantação dos eixos logísticos estaduais previstos, aumentando a integração com outros estados e com os portos capixabas. Aeroportos regionais, viabilizar as melhorias previstas nos aeroportos regionais do Espírito Santo para que possam operar de forma regular nos voos regionais. Então, nós temos aí 5 projetos que são importantes, que sejam agilizados. Nós concebamos soluções mais céleres para que eles venham a efetivamente contribuir para o desenvolvimento do Estado. Mobilidade urbana na região metropolitana da Grande Vitória. Agilizar a implantação do BRT após a finalização da licitação em andamento. Licenças e alvarás, meio ambiente, corpo de bombeiros e vigilância sanitária. Articular com as prefeituras municipais no sentido de utilização de procedimentos únicos na aplicação da legislação, que dependa tanto da interferência dos agentes estaduais como municipais. Esse é um outro aspecto extremamente importante para a indústria de todas as ordens, desde as grandes, as enormes, até as micros. Hoje, se nós queremos retomar o crescimento desse Estado, nós precisamos agilizar o processo de tramitação de documentos que são importantes. Em momento nenhum se defende aqui que nós sejamos relapsos com os nossos deveres, com as nossas obrigações perante a sociedade, porque essas instituições, elas nada mais fazem do que nos cobrar as nossas obrigações, mas é importante que essa cobrança, esse planejamento seja exigido de uma forma mais planejada, que nós consigamos fazer os nossos investimentos de uma forma mais célere, porque senão nós estamos não contribuindo para o Estado do Espírito Santo. E o mercado não espera. Quem dita o mercado das indústrias, quem dita o ritmo das indústrias, não são os governos estaduais, não são as prefeituras, não é a União, é o mercado. Se nós não conseguimos implantar uma empresa dentro de um determinado tempo, 2 anos, talvez daqui a 2 anos ela não seja mais viável. Essa é uma variável extremamente importante que tem que ser analisada. Reciclagem, instituir linhas de financiamento e desoneração fiscal para empresas ligadas à área de resíduos sólidos. Questão tributária, integrar e debater o debate e participação nas ações nacionais por uma ampla reforma tributária. Essa é uma questão interessante. Tem unanimidade, realmente tem unanimidade. Não sai do papel, mas tem unanimidade. Todo mundo quer nesse país, né? Eu acho que o Espírito Santo eu tenho acompanhado esses debates a nível nacional, eu tenho participado e tem os nossos políticos, notadamente o senador Ricardo Ferraço, tem participado nisso ativamente. O candidato a governador Paulo Artung esteve na Casa das Garças, na PUC do Rio de Janeiro, fazendo uma defesa dos interesses do Estado do Espírito Santo nesse sentido, colocando as suas ideias. Então, isso daí tem sido, digamos assim, há uma participação, mas não podemos nos limitar somente a isso, né? Eu acho que várias outras reformas a nível tributário são extremamente importantes. A simplificação da tributação é extremamente importante. A redução da carga tributária é extremamente importante. E a nível regional, a equiparação dos benefícios da SUDENE, que abrange metade do Espírito Santo, a outra metade não, também é importante. Eu acho que o Espírito Santo merece que nós pensemos nele como um todo, como um único, e não 2 estados. Sistema financeiro do governo estadual, criar programas e linhas de atuação do BANDES e do BANEST diferenciados para regiões do interior que estão fora da área da SUDENE, inovações tecnológicas e não tecnológicas, adequar o Investe Espírito Santo no sentido de modular os incentivos, levando-os em conta a intensidade tecnológica do empreendimento, a inovação e a sua localização, ampliando os atuais benefícios para regiões não pertencentes à SUDENE. Indústria criativa, desenvolver e implantar o programa Capixaba de Design voltado para os principais setores empregadores capixabas, interiorização do desenvolvimento,
apoiar a construção de novos polos industriais, inclusive em regiões de menor IDH, respeitando as suas vocações econômicas e observando a mobilidade urbana local. Relações trabalhistas, articular com a Bancada Federal do Estado do Espírito Santo, visando a aprovação do Congresso Nacional de projeto de lei que regulamente a terceirização. É lógico que essa é uma questão nacional e envolve uma liderança do governador desse Estado, seja esse dos demais daqui para frente, no sentido de articular, digamos assim, de comover sobre a importância da terceirização. A terceirização tem sido um instrumento de desenvolvimento e competitividade de todos os países do mundo. É inconcebível que neste país se discuta, se questione a eficácia social da terceirização. Porque o único resultado que a gente tem a certeza que acontece com a não terceirização é desemprego, é pobreza, é socialização de miséria. Então, com isso daí, economista Paulo Hartung, ex-senador, ex-governador, nós pensamos algumas das propostas, que são 100 propostas, para o governo, a proposta da indústria capixaba, demos uma rápida demonstração disso aqui, para que, do ponto de vista da indústria, o que consiste bem-estar social, porque a indústria se encaixa nisso daí, não existe desenvolvimento industrial sem desenvolvimento social e bem-estar social, e aí perpassa por todas as outras classes, né? Essa é a contribuição. Agora, esse momento, esse painel é exatamente para ouvirmos o entendimento e como é que o candidato pensa em operacionalizar essas ideias, porque eu tenho quase que certeza, eu não posso falar pelos candidatos, mas que tudo que nós colocamos aqui é consenso de todo mundo que é interesse do Espírito Santo. Então, como não tem ninguém aqui contra o Espírito Santo, eu acredito que todo mundo aceita de bom grado. Agora, nós temos perspectivas diferentes de operacionalização. Nossa oportunidade aqui é para ouvirmos essas perspectivas. Muito obrigado. O Gibson Regiane já vai permanecer conosco, porque ele será o mediador, então já vai ocupar o seu lugar. Ele que é engenheiro civil, é doutor em engenharia de produção e mestre em engenharia industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em contabilidade gerencial pela Universidade Federal do Espírito Santo. É também convidado, neste momento, a integrar este palco o ex-governador do Estado do Espírito Santo, candidato ao cargo de governo pelo PMDB, Paulo Hartung. Bom, nesse momento nós passamos para a segunda parte desse nosso painel, onde que eu convido o candidato Paulo Hartung, economista Paulo Hartung, a fazer uma prévia apresentação suas propostas para o governo, e para isso aí, candidato, o senhor tem 20 minutos. Pois não. Boa tarde a todos. Alegria enorme estar com vocês. Queria saudar o nosso presidente, nosso querido Marcos Guerra. Queria saudar o mediador, vice-presidente da FINDES, colega de escola, Gibson. Saudar todos os diretores, funcionários, empresários, amigos, deputado Elcio. Saudar a todos aqui presentes. Uma alegria enorme estar nessa instituição. Essa instituição tem um papel extremamente relevante na história do Espírito Santo. Acho que devo citar um momento que foi um momento desafiador da nossa história.
partir da erradicação dos cafezais, o Estado viveu talvez uma das mais crises sociais da sua história. Desemprego, êxodo rural, e essa instituição, ao invés de virar um muro de lamentações, o que é muito comum em momento de crise, essa instituição abriu suas portas, recrutou gente qualificada e estudou e debateu caminhos para o Espírito Santo. Caminhos que levassem o Espírito Santo a diversificar a sua economia. Desse debate nasce um marco que é histórico na nossa história econômica, que é a construção do Porto Tubarão. Uma ideia de grande qualidade, porque permitiu competitividade a um produto que precisava combinar a sua qualidade com a sua competitividade em longas distâncias. Isso só foi possível um porto de águas profundas, o Porto Tubarão, 18 metros de calado, e que nos colocou lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, competindo com os nossos concorrentes. Por isso, Marquinhos, eu saúdo essa instituição. Estive aqui como economista, contei essa história, relembrei essa história e disse que, na minha opinião, o grande desafio dessa instituição agora era ajudar a montar um novo movimento no Estado do Espírito Santo. E esse movimento novo no Espírito Santo tinha que ter o foco em capital humano, em educação, em instrução da nossa juventude. E eu fico alegre que todos os balanços que eu vejo do trabalho da FINDES nesses últimos anos mostram um conjunto de atividades, mas mostram um foco principal na área de formação profissional, na área de capital humano, e por isso eu quero aqui parabenizar, porque eu acho que é isso que vai permitir ao Espírito Santo dar um salto, e além do orgulho que nós temos de ser um Estado que paga muitos impostos ao governo federal, um Estado que contribui com a balança de pagamento de uma forma significativa. Nós somos um Estado gerador de divisas para o Brasil, mas que a nossa economia ainda é muito dependente de commodities. Precisamos diversificá-la ainda mais, e para isso nós temos que ter gente qualificada para atrair outras cadeias produtivas, de preferência cadeias produtivas que estão instaladas mundo afora, ligada ao uso intensivo de novas tecnologias, e para isso nós precisamos de gente, e gente qualificada. Então, assim, parabéns. Eu acho que a expansão do Sistema S, de uma maneira geral, a expansão do IFES no Estado do Espírito Santo, a reorganização da rede pública, tanto a rede pública estadual quanto as redes públicas municipais, eu acho que dialogam nessa direção, por maior que sejam os desafios que nós temos pela frente, Gibson. A segunda observação que eu queria fazer é parabenizar pelo documento produzido. Tive a oportunidade de lê-lo e já entreguei à nossa turma de programa de governo e quero registrar aqui a qualidade e parabenizar quem trabalhou nesse documento, né? Uma belíssima contribuição à elaboração do nosso programa de governo. Vocês sabem que no dia que eu registrei a minha candidatura ao governo do Estado, eu registrei um pré-programa de governo. Dei esse nome, 52 páginas. E disse que esse pré-programa ia ser disponibilizado, está na internet, para receber contribuições dos diversos setores. Estive aqui na FINDES e pedi a contribuição da FINDES. Então, quero agradecer essa contribuição. Hoje também recebi a contribuição dos jovens empresários. Quero agradecer essa e todas as contribuições que estão sendo direcionadas à nossa equipe de programa de governo, para que a gente possa ter um programa sólido, né? Se for o desejo dos capixabas e o desejo de Deus eu chegar no governo, esse programa
vai ser a base do planejamento estratégico dos próximos 4 anos. Queria dizer um pouquinho das ideias que tenho para vocês, e muito rapidamente, porque eu acho que a parte mais importante não é essa do monólogo, é a do diálogo, né? É o que nós vamos estabelecer no momento seguinte dessa reunião, né? Das perguntas, das respostas, dos questionamentos. Queria colocar algumas ideias para vocês, né? Quer dizer, temos um pré-programa de governo que está devagarzinho virando um programa. Qual é o eixo central desse pré-programa de governo? É a educação. A educação que, há alguns anos atrás, era uma luz na escuridão da ignorância, hoje vai muito além do que acender uma luz. É um instrumento que abre portas e janelas de oportunidades para os nossos jovens e, muito além disso, dá competitividade sistêmica ao nosso Estado e dá produtividade ao trabalho do trabalhador capixaba. Por isso, nós fizemos um governo e colocamos no eixo do governo a educação como prioridade. Se voltar para o governo, essa vai ser a prioridade absoluta de um novo governo. Para isso, nós precisamos pensar essa escola que existe aí, principalmente a escola de ensino médio, onde nós temos a maior taxa de abandono da escola. Não é só no Espírito Santo, é Brasil afora. Isso é um sinal de desinteresse. Isso é um sinal de falta de atratividade da nossa escola de ensino médio. Precisamos sacudir de ensino fundamental também, mas eu estou falando de ensino médio porque tem uma função muito importante do governo estadual nessa matéria. E aí o que eu penso, o que o nosso pessoal de programa de governo, os pedagogos que estão nos ajudando a pensar a educação do Estado do Espírito Santo, estão nos ajudando a formular, é uma nova escola. É uma escola que seja uma escola viva, que seja uma escola com atratividade. Eu tenho dito que seja uma escola que o jovem olhe para ele, os seus olhos brilhem diante da escola. E nós vamos ter que mexer em muita coisa. Mexer no currículo da escola. Tornar o currículo um currículo flexível, aonde o jovem, com protagonismo, porque ele precisa ser o foco dessa escola, ele possa propor também matérias para o ensino médio. Eu dei o exemplo aqui na sala do Marquinhos. Se um grupo de jovens querem estudar empreendedorismo, nós temos que disponibilizar uma cadeira dessa até para que ele se interesse cada vez mais pela escola. A ideia nossa é que a gente, passo a passo, isso não se faz do dia para a noite, a gente possa evoluir na direção do aluno em tempo integral, do professor em tempo integral, do professor que tem 2 cadeiras, poder trabalhar na mesma escola, nas suas 2 cadeiras, para não viver nesse trança-trança que os nossos professores vivem, nos centros urbanos principalmente. Os funcionários sejam de tempo integral. A escola ofereça 3 refeições durante o dia. E a escola tem uma coisa dentro dela muito importante, que é fomentar um elemento que está faltando na vida dos nossos jovens, principalmente dos jovens dos bairros mais pobres, dos centros urbanos, que é fomentar, instigar um projeto de vida para os nossos jovens. Romper com essa ideia que a vida é agora, do cartão de crédito. Pode bater palma, eu aceito. Não é nada disso, não. Só não pode declarar o voto agora, só no final. Aí pode abraçar o Paulo. Romper com essa ideia e evoluir num projeto de vida. O que é um projeto de vida? É a possibilidade de pensar numa profissão, de pensar em constituir família, ter filhos. E não viver o que nós vivemos hoje, do jovem, do adolescente, abandonando a escola e sendo uma presa fácil das drogas, do tráfico, do crime,
da violência, como nós assistimos com o assassinato de um policial nos últimos dias, que comoveu todos os capixabas. Quer dizer, é essa visão que nós queremos dar centralidade a ela, né? Quer dizer, colocar a educação no centro, começar lá embaixo, ajudar os municípios na estruturação da educação infantil, ajudar os municípios na melhoria da qualidade do ensino fundamental. O nosso ex-ministro Paulo Renato, já falecido no governo Fernando Henrique, deu uma contribuição importantíssima para o país quando criou o Fundef. Elcio liderou lá a aprovação desse plano, como líder do governo na época. Esse Fundef virou Fundeb. Isso permitiu que as crianças estivessem hoje, as crianças de idade escolar estivessem na escola. Mas nós temos o desafio da qualidade, da atratividade da nossa escola, e precisamos evoluir, precisamos ter modificações importantes. Essa nova escola, essa escola viva, a ideia nossa é que a sala de aula seja temática. E quem se movimente dentro da escola não sejam os professores, sejam os alunos, como as escolas modernas funcionam. A ideia é que o professor em tempo integral tenha tempo para ministrar aula, tenha tempo para conversar com seus alunos, dialogar com seus alunos, e tenha tempo para fazer o estudo, a formação continuada. Mas não uma formação continuada como nós temos no presente. É um pacotinho de formação continuada, mas uma formação continuada focada nas debilidades dos seus alunos, dos alunos do professor, seja na matemática, na história, na geografia, no português na escrita, na leitura, na interpretação de texto e assim por diante. Essa é a nossa ideia. Sacudir. Não sei como é que está meu tempo, hein? Aqui, desculpe. Está aqui na minha frente, aqui. Quase me mordendo aqui. Essa é a nossa ideia, né? Em termos de mexer profundamente. Estabelecer, como fizemos durante o nosso governo, uma forte parceria com o Sistema S de uma maneira geral. Estabelecer uma forte parceria com o IFES. Não ter preconceito de parceria com o setor privado. Esse preconceito é uma bobagem. Nós criamos o Bolsa Sedu. O que é o Bolsa Sedu? Nós vamos ao mercado e compramos vagas de ensino profissionalizante na rede privada. Fizemos isso quando a Findes e o grupo que analisava mercado de trabalho durante o meu governo nos mostrou que faltava profissional de química no Espírito Santo. Nós fomos lá no Salesiano, o melhor curso de química, e compramos. E os alunos da rede pública estadual, por prova, tiveram acesso a esses cursos, pagos integralmente, com passagem paga, e assim por diante, com material didático, e assim por diante. Quer dizer, não ter preconceito. O programa Nossa Bolsa é um espetáculo, sabe? Nós colocamos de pé no nosso governo, quer dizer, uma maravilha. O estudante talentoso da rede pública que não passa na UFES, que não entra pelas cotas, tem uma outra oportunidade, desde que tenha boas notas no Enem, de acessar as faculdades privadas do Estado do Espírito Santo, faculdades que são ranqueadas pelo governo, para saber se elas estão qualificadas para receber esses alunos. Quer dizer, isso é um passo à frente que nós demos. Como demos um passo à frente importante com centros de línguas, que nós oferecemos uma segunda língua para os nossos estudantes, o caso o inglês, né? Também nós compramos no mercado essa formação para dentro da nossa rede, e é um sucesso. Criamos uma cenoura para esse programa, que foi a ideia do intercâmbio, né? Esse programa nasceu quando eu fui a Dubai visitar a construção de uma plataforma que vinha para cá, que recebia o nome da nossa capital, a cidade de Vitória. Eu tinha conseguido que os estudantes do IFES fossem recrutados para trabalhar nessa plataforma. Cheguei lá em um momento, almocei com eles, eles estavam muito alegres, muito entusiasmados, mas falaram para mim: nós estamos passando um aperto que dói, porque chegamos aqui com conhecimento rudimentar da língua inglesa, e só tem um jeito de trabalhar nas plataformas, conhecendo o inglês. E eles me disseram: olha, nós estamos trabalhando com profissionais de 17 países diferentes, então precisa de uma língua que unifique o trabalho desses 17. Eu voltei
conversei com o professor Haroldo e criamos esse centro de línguas. E depois fizemos essa cenoura, colocamos essa cenoura que os melhores alunos, anualmente, teriam chance do intercâmbio, tudo pago pelo programa de formação. Quer dizer, eu acho que é nessa direção que nós temos que andar, né? Temos que descentralizar o desenvolvimento? Óbvio, continuar esse trabalho de desenvolver, e não é só com indústria. Desenvolvimento do nosso Estado não é só levar a indústria para o interior do Estado. Isso é uma visão de 50 anos atrás. É levar comércio, é levar serviço, né? Saúde, movimenta a economia do interior do Estado. É só ver as experiências que nós criamos, olhar Guaçuí com a sua Santa Casa reestruturada e o arranjo de saúde, o que gera hoje de emprego, de renda e de desenvolvimento. O segundo empregador da cidade de Guaçuí hoje não é mais a Colágua, é a Santa Casa de Misericórdia, né? E a minha torcida é que as prefeituras no interior deixem de ser a primeira empregadora do município. Isso é um desafio que nós temos que fazer. Que alegria eu tive em chegar em Atílio Vivaco e ver que a prefeitura já não é mais a primeira empregadora, né? Quer dizer, que já é a segunda empregadora do município. Eu acho que isso é nessa direção que nós precisamos andar. Precisamos evoluir na nossa política de desenvolvimento? Claro que precisamos. Nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento, criamos uma interlocução importante com os empresários, criamos o Compete Espírito Santo, criamos o Investe Espírito Santo, mas a substituição tributária está atropelando os nossos incentivos fiscais. Nós vamos ter que sentar juntos e reestruturar os nossos incentivos fiscais e vamos fazê-los juntos, como fizemos o Compete Espírito Santo, o Investe Espírito Santo, e fizemos toda a política de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Precisamos desburocratizar o governo do Estado do Espírito Santo? Precisamos, e muito. E vamos colocar como foco a desburocratização. O que é diminuir a desburocratização? É facilitar a vida de quem quer montar um negócio, quem tem empreendedorismo na cabeça, quer gerar emprego, quer gerar oportunidade, quer pagar impostos ao governo. E nós precisamos tirar as pedras do caminho de toda a relação dos empreendedores com o governo. É fácil isso? Claro que não. Mas nós temos que colocar foco, isso virar um projeto de governo, ter gerenciamento intensivo em torno desse projeto, ter humildade de pegar sugestões com vocês, que estão lá no guichê sofrendo, né, com um negócio bom na mão e não podendo transformar esse negócio numa atividade. Quer dizer, então tem muito para fazer nessa matéria de desburocratização. Isso está no eixo do nosso programa de governo e nós precisamos de muitas sugestões de vocês, seja no relacionamento com a junta comercial, seja no relacionamento com bombeiros, seja no relacionamento com a vigilância sanitária, seja no relacionamento com o IEMA, com o IDAF e assim por diante, né? Meu tempo está acabando, eu sou disciplinado, estou muito feliz de estar com vocês, muito alegre, né? Não vou pedir o voto agora, vou debater primeiro, mas depois vou pedir o voto. E pedir mais do que o voto, que vocês se envolvam na minha campanha e participem dela. Por enquanto, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Paro antes de terminar o meu tempo para ajudar a organizar o nosso debate. Muito obrigado por enquanto. Agradeço ao candidato, parabenizo pela brilhante apresentação e devo registrar que eu, assim como muitos de vocês, ficamos encantados, principalmente que vemos uma visão não de governo, mas de Estado, quando o candidato fala sobre educação. É o berço de nossa sociedade, é aí que se começa realmente fazendo a diferença. Bom, agora passamos para a segunda etapa do nosso painel, onde que nós vamos ter alguns nossos diretores fazendo perguntas específicas, perguntas pontuais sobre os temas, alguns dos temas que foram propostos e que são considerados nevrálgicos para o desenvolvimento
Temas esses, às vezes, de abrangência de curto prazo e alguns deles de longo prazo. Então, eu gostaria de convidar... Bom, cada diretor vai fazer uma pergunta 3 minutos e o candidato vai ter um tempo de 5 minutos para dar a resposta. Então, eu gostaria de começar convidando o nosso colega, o vice-presidente da Federação das Indústrias, Leonardo de Castro, para que levante as questões na área tributária. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar nosso presidente Marcos Guerra, nosso ex-governador e candidato Paulo Hartung, nosso ex-ministro, governador, senador Elcio Álvares e todos os empresários aqui presentes. Paulo, primeiro eu queria rapidamente cuidar dentro do meu tempo, assim, quebrar um pouquinho o protocolo e dizer que é muito agradável e eu acho que é muito importante nós termos homens públicos com visão de mundo ampla, né, com preocupação em estar atualizado, com preocupação em conhecer boas práticas que, com certeza, trazem muitos benefícios para a população de forma abrangente, né? E que é papel, né, do homem público, assim como é papel de um pai, inspirar, né? Um pai inspira os filhos. Eu acho que um governador, como você já foi, tenha um espaço para inspirar uma sociedade, né? Então, essa responsabilidade é muito grande e estar preparado para isso é fundamental e a gente fica feliz em ouvir sua preleção, como vimos aqui nesses últimos minutos. Mas vamos ao nosso diálogo. Nós vamos tratar da questão tributária, que é uma coisa que assombra o empresariado, né? Assombra porque a carga tributária no país é enorme, assombra porque o Brasil e o Estado ainda tributa investimento, né? Assombra porque tributa exportação, e assombra porque a complexidade para você pagar o imposto também expõe muito o empresariado e toma muito da competitividade da indústria. O governo do Estado do Espírito Santo, ao longo dos últimos anos, ele tem adotado importantes medidas para resguardar a competitividade da indústria capixaba. Dentre essas medidas, nós destacamos a importância dos instrumentos tributários, em especial o Investe e os contratos de competitividade. No entanto, nos últimos anos, nós temos acompanhado a crescente utilização da substituição tributária, como você já registrou aqui, e a substituição tributária é um instrumento que antecipa o recolhimento do imposto na origem, no caso nosso, na indústria, né? E a substituição tributária, ela, ao ser implantada em setores que estão contemplados pelo Compete e pelo Investe, ela tem o efeito de anular todo o benefício. Então, assim, dá com a mão e toma com a outra, né? Consequentemente, afetando toda a competitividade da indústria capixaba. A Findes, atenta a esse problema, encaminhou, estruturou, como tem feito, um pleito ao governo do Estado, em 19 de dezembro do ano passado, de 2013, solicitando o equacionamento dessa situação através de um estorno de débito em valor suficiente para manter os benefícios que as indústrias detinham com ICMS próprio. A exemplo do que hoje já ocorre com Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é outra coisa que essa federação tem tido cuidado, né? Assim, nós não queremos privilégio, não que seja assim, que não agrade, né? Mas o que nós estamos buscando é equidade, né? Então, essa é uma questão central que tem afetado vários setores da indústria capixaba. E um outro fator inibidor do desenvolvimento, Paulo, é a grande quantidade de obrigações acessórias que o contribuinte é submetido na prestação de informações à Fazenda Estadual. O descumprimento ou eventuais erros na prestação dessas informações, no caso do nosso Estado, tem gerado pesadas multas administrativas. O GTFAZ, que é o Grupo de Trabalho de Assuntos Fazendários, do qual a Findes faz parte,
e atua ativamente, encaminhou em 7 de outubro de 2013 também um completo estudo comparativo com outros estados, onde ficou evidenciado que o Espírito Santo tem um dos percentuais mais altos de multas sobre o não cumprimento das obrigações acessórias. Também encaminhamos sugestões de alterações a serem feitas visando a adequação competitiva com os estados vizinhos. Então, um estudo que levanta o problema, compare e propõe soluções também. Então, a pergunta ela envolve essas duas questões. Primeiro, nós gostaríamos de saber, no caso da substituição tributária, quais ações, caso eleito, pretende tomar para ajustar os efeitos negativos da substituição, tanto nas indústrias que estão no Investe, no Compete, quanto para as micro e pequenas indústrias. E ainda, com relação às obrigações acessórias, como pretende tratar essa disparidade do tamanho das multas que são aplicadas no Estado do Espírito Santo relativo a outros estados da Federação? Tenha vontade. Olha, uma observação primeira, para me cumprir meu tempo aqui. A carga tributária no país é uma carga muito pesada, é um elemento que tira a competitividade do nosso país, mas acho que nós precisamos evoluir no debate das questões referentes aos gastos públicos no nosso país. Tem-se a ideia de que um gasto público novo é coisa e é problema do governo. Não é. Problema nosso. Quer dizer, e o que acontece é que essa carga tributária está financiando um conjunto de leis que fundamentam despesas públicas. Então, assim, a generosidade que nós temos com o gasto público e a tolerância que nós temos com despesas malucas que se estabelecem no nosso país, nós precisamos romper com isso, né? Eu acho que o país está avançando. As manifestações de junho do ano passado mostraram isso. O cidadão está cada dia mais informado. Está sabendo que ele paga impostos, inclusive impostos indiretos, que são escondidos, né, grosso modo. Está sabendo que pagando imposto ele tem direito. Mas eu acho que ele precisa evoluir no padrão de cidadania como os outros países fizeram. E ele precisa interferir no debate do gasto público. Porque senão nós vamos peneirar fumaça, na linguagem lá da turma do interior, e enxugar gelo, né? E vamos ter dificuldade até de fazer uma política que eu sonho para o nosso país, que é uma política não de ano a ano, mas uma política decenal de diminuição de carga tributária, porque aí eu acredito ser uma coisa razoável se a gente passar a controlar a despesa pública. Se a gente entrar nos privilégios que nós temos no setor público, caríssimos, e que nós vamos ter que botar o dedo nessa ferida, né? Então, assim, eu faço essa introdução, usei um pedacinho do meu tempo, porque eu acho que é uma contribuição para o bom debate, um debate de nível que nós precisamos travar no Espírito Santo e no Brasil. Em relação aos dois temas, eu vim aqui para assumir compromisso com vocês. Antes de vir, pedi à doutora Cristiane Mendonça, que me assessora, todos sabem disso, trabalhou comigo no governo, e a doutora Ana Paula Vescovi, para estudar o tema. Então, assim, eu venho aqui assumir o compromisso da gente trabalhar junto, né? O que é trabalhar junto? Quer dizer, nós precisamos corrigir, primeiro, essa deformação que o uso abusivo, não ilegal, mas abusivo da substituição tributária, acabou produzindo, tirando competitividade dos setores capixabas vis-à-vis estados, inclusive vizinhos nossos. Então, eu estou absolutamente, isso está absolutamente claro para mim que nós precisamos corrigir essa distorção. Qual é o método que vamos usar? Vamos construir juntos, né? Então, assim, vamos construir aí, montamos um grupo de trabalho, ouvindo, sabe, os diversos arranjos produtivos, ao mesmo tempo os nossos técnicos, se for o desejo dos capixabas eu chegar ao governo, para a gente resolver essa questão. Segunda questão colocada, são as obrigações acessórias. Nós já mexemos nisso durante o período que eu estava no governo, já diminuímos, está alto ainda muito, e nós precisamos agora mexer de novo. O estudo que vocês fizeram é um bom ponto de apoio para o debate que nós vamos travar, quer dizer, e o teto disso tem que ser
o que está sendo praticado nos outros estados. Então, acho que aí eu estou respondendo com clareza e definindo posição, mas aproveitei aqui, nem vou usar meu tempo todo para a gente poder ter mais perguntas, sabe? Mas aproveitei para poder também debater um pouquinho essa questão de carga tributária, para a gente não ficar na fantasia. Nós vamos fazer uma reforma tributária, Por que ela não é feita? O Gibbs tocou aqui. Ela não é feita e ela para onde? Ela para na impossibilidade dos entes públicos pararem de pagar as suas contas. Não é só prefeitura, governo e o governo central, é Ministério Público, é Tribunal de Contas, é Assembleia Legislativa, é Judiciário. São as instituições públicas e os poderes que são financiados pelas arrecadações públicas. Muito obrigado. Meus parabéns, candidato, pela resposta e meus parabéns ao nosso diretor Leonardo de Castro, principalmente quando ele colocou que as empresas industriais do Estado do Espírito Santo desejam equidade tributária e não vantagens. Isso é muito importante que se observe, né? Na realidade, imposto, nós somos meros depositários, mas para sermos competitivos é preciso que tenhamos impostos iguais aos outros estados, senão não tem jeito, né? Eu gostaria de convidar agora o diretor administrativo da FINDES, doutor Luciano Reiser, para formular a questão na área de educação. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Marcos Guerra, seu nome, todos os demais dirigentes dessa casa, colaboradores, autoridades presentes. Cumprimento nosso primeiro vice, Gibson Regiane, na condução desse diálogo. Cumprimento o candidato, ex-governador Paulo Artung. Fico muito feliz, também como professor da universidade, além da minha atividade empresarial, escutar, né, de um candidato sobre a relevância e importância do tema educação. Todos nós temos esse entendimento de educação importante, candidato. Agora, a sensação que dá para nós, ainda mais na atividade empresarial, é que o muito que foi feito ao longo desses anos, o sentimento que dá do pequeno resultado que nós temos na prática. Nós continuamos ainda com uma enorme dificuldade em relação à educação. Resolvemos o problema da oferta. Antes não tinha, agora existe a oferta. Estamos agora para enfrentar o desafio da qualidade. Eu estudei do pré-primário ao doutorado na Universidade de São Paulo em escolas públicas, orgulhosamente. Eu não sei se o mesmo vai acontecer com os meus filhos. Tenho uma enorme esperança que possa acontecer. E falo isso porque nós temos que resgatar a excelência da escola pública. A escola é um vetor de transformação, não é simplesmente um instrumento de formação. Nós temos que lidar com isso. Isso acaba esbarrando nas atividades empresariais, que é o tema que nos interessa de maior intensidade aqui nesta casa. O nosso presidente falou no novo ciclo econômico que nós estamos vivendo, falou no novo Senai. Ampliamos bastante a formação técnica, mas quando entra o aluno egresso, nós notamos a pequena formação dele em matemática, comunicação e expressão. Como é que vai ser um grande profissional, um grande técnico, sem essa formação básica? O desafio que o senhor citou, candidato, é de enorme importância e atratividade do jovem para essa escola. Antigamente nós falávamos que eram os nem, né? Nem trabalhava e nem estuda. Nós estamos falando os 4 nem agora. Nem trabalha, nem estuda, nem procura e está nem aí. Um desafio enorme para que essa juventude seja atraída para a nossa escola. Isso é de enorme importância porque se nós vamos construir, o senhor colocou de maneira muito apropriada, uma nova indústria, uma indústria voltada para o valor agregado, uma indústria inovadora, uma indústria que olha para o mundo. E que será necessário que ela possa aderir, que nós chamamos agora da segunda revolução industrial, que é totalmente tecnológica, totalmente inovadora. É o que o mundo está vivendo hoje. Como é que eu vou fazer investimentos assim nessas tecnologias modernas com mão de obra desqualificada? Nós teremos uma enorme dificuldade para isso. Então, nós pensamos que temos que repensar essa escola, seja na gestão dela,
seja na forma de ensino, na sua atratividade. E focado no que nos interessa, que é a educação profissionalizante, a educação do futuro trabalhador da indústria, nós entendemos, como foi colocado na proposta do documento que nós apresentamos, e o Gibson bem colocou, essa integração com o setor público e privado, para que nós possamos ter uma formação que interessa a demanda. Vamos olhar a projeção do Espírito Santo, vamos olhar a necessidade de fazer isso, que a gente sente uma certa dificuldade. Os indicadores existem, mas o que fazer com eles se a gente não consegue analisar a qualidade e tomar decisões sobre ele? Então, em cima dessas colocações, candidato, o que a gente quer discutir, caso o senhor venha a ser eleito, como é que nós podemos, aí, o senhor já falou bastante da prioridade da educação, já falou muito, mas agora vamos para a parte mais detalhada. Como é que a gente pode interagir, governo, setor privado, para identificar essas demandas e trazer a formação técnica específica que a gente precisa para construir essa nova indústria? Como é que nós podemos usar esses indicadores que existem, debater com a sociedade, para trazer melhor qualidade para essa nossa educação? É isso que nós queremos debater. À vontade. Eu vou fazer algumas observações em cima da fala do professor Luciano, que eu acho extremamente relevantes, né? Assim, o professor Luciano fala assim, olha, evoluímos. As crianças em idade escolar estão nas escolas, principalmente no ensino fundamental e médio. Tem vagas. Mas a qualidade deixa a desejar, é uma verdade. Mas nós estamos vivendo uma revolução e pouca gente está se dando conta disso. Uma revolução nessa sociedade, né? Quando eu estava na Prefeitura de Vitória, foi quando foi implantado o Fundef. E teve uma discussão no mundo intelectual muito rica, que eu participei dela, que era o seguinte: vale a pena colocar as crianças nessa escola com tanta precariedade? E eu defendi que valia a pena, que era muito melhor elas estarem na escola do que fora da escola. Agora tem um instituto, que eu aconselho vocês a acompanharem os dados do instituto, porque ele está dando um show em termos de trabalho, estudando essas mudanças que o Brasil está vivendo, essa nova sociabilidade que está entrando no Brasil, eu diria assim. E eu li uma pesquisa deles há 2 meses atrás, que mostrava uma coisa, professor Luciano, extraordinária. Assim. Nas famílias pobres do país, não é classe média, aonde eu estou, nas famílias pobres, os filhos das famílias pobres, de 16 a 28 anos, 71% já estudou mais do que pai e mãe. Maravilha, isso é uma revolução. Se a gente conectar isso com outro elemento da vida em sociedade que nós estamos vivendo, que são as novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, as redes sociais, sabe, a rede mundial de computadores, quer dizer, eles estão mais estudados e mais informados, né? Então a gente tem que se dar conta disso, porque senão nós não vamos entender a sociedade que nós estamos vivendo nela, que já é outra sociedade, não quer dizer que os desafios não estão postos. Segunda observação em relação à fala do professor Luciano, depois eu chego na pergunta. Importante que eu acho, vou ver se eu cumpro o tempo também agora. Assim. Segunda observação importante. Nós não podemos ter saudosismo das boas escolas públicas do passado. Por que nós não podemos ter saudosismo? Porque eram escolas boas para pouquíssimos. Vamos ser claros. Era uma segregação que nós tínhamos na sociedade brasileira. O que nós precisamos saber é como é que a gente faz, com a universalização do ensino, a gente evoluir permanentemente na qualidade. Porque, de vez em quando, eu encontrava alguém, assim, não com a idade do Luciano, que é muito jovem, mas um pouco mais vivido do que o Luciano, e falava assim, que saudade do estadual de Vitória, um brinco de escola. Meu tio, já faleceu ano passado, tio Antônio, deu aula, professor de matemática, na prova que tinha sobre qualidade de professor de matemática, ele ganhou o prêmio de melhor professor de matemática do Estado do Espírito Santo. Era esse o padrão dos professores que estavam no estadual, mas era uma segregação. Não é essa sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos, né? Que as pessoas possam estudar e possam, com conhecimento, aquilo que eu falei no início, abrir portas e janelas de oportunidade para desenvolver a sua vida, né? Isso
Isso é que é fundamental. Indo agora à pergunta, né? Sim, a frase é conhecida de todos, né? O que eu não posso medir, eu não gerencio. Então, a educação tem que ir. Nós precisamos medir nós, sociedade, nós, governo, precisamos envolver a sociedade. A nota da escola tem que estar lá disponível para os pais e para os alunos, né? A nota precisa estar disponível. Cada escola precisa ter uma meta de crescer na sua nota, né? Quer dizer, isso é a ideia do professor Haroldo, que eu não sabia nem que estava aqui, citei, não sabia, achei um rapaz muito calvo demais, não imaginei que fosse ele, né? Mas isso era o trabalho que o professor Haroldo estava fazendo na área educacional. Nós precisamos medir, a sociedade precisa medir, sabe? E nós precisamos colocar mais dinheiro, e junto com o dinheiro nós precisamos ter metas, né? Eu acredito em governo que tenha planejamento, que tenha metas, que tenha gerenciamento de metas em todas as áreas, particularmente na educação. As pessoas não querem ser medidas, o corporativismo reage a isso, mas aí nós temos que fazer cara de paisagem com o corporativismo. Nós precisamos medir as coisas e ter metas e evoluir, porque a gente pode estar longe da educação que a gente precisa e necessita, mas cada passo que a gente vai dando, a gente fica mais perto do nosso objetivo. Terminei no meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso diretor Luciano. Eu gostaria agora de convidar nosso diretor para assuntos de política pública, Paulo Baraona, para que formule questões no setor de infraestrutura e logística. Precisa que eu seja o tradutor? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Marcos Guerra, ex-governador Paulo Artung, o ex-governador Elcio Álvares. O assunto da minha pergunta, governador, é infraestrutura logística. Um assunto bastante em voga, que traz graves prejuízos para a indústria e que, em termos de cidades, precisa ser repensado. Em termos urbanos, né? Então, vou descrever a nossa pergunta aqui. O desenvolvimento sustentável do Espírito Santo depende estrategicamente da ampliação e melhoria contínua tanto da infraestrutura voltada para o fornecimento de energia e de gás natural produzido no Estado, da infraestrutura logística de transportes, armazenagem, distribuição e em assegurar a disponibilidade de infraestrutura de saneamento básico. Porém, o maior gargalo que a indústria capixaba vem enfrentando diz respeito a essas infraestruturas hoje existentes, que são muito precárias e ineficientes. Um dos principais problemas na infraestrutura logística do Estado é o atraso nas obras e os prejuízos daí decorrentes e que afetam consumidores e empresas, consomem vultuosos recursos públicos e comprometem o desenvolvimento do Espírito Santo. No caso da infraestrutura logística, 4 gargalos contribuem para inibir o seu desenvolvimento. As licenças ambientais, a insegurança jurídica causada por greves intempestivas e que paralisam os investimentos que estão sendo realizados pelo setor industrial, as demoras nas soluções a serem adotadas pelos órgãos reguladores e a elaboração dos projetos básicos utilizados nas licitações públicas. No caso das licenças ambientais, a falta de regras claras e a complexibilidade nas normas e critérios já existentes levam a uma grande lentidão ao processo de análise e liberação de projetos de expansão ou de ampliação de novos empreendimentos no Estado, gerando visões e aplicações legais diferenciadas em função da localidade nos vários municípios e dos órgãos estadual, municipal ou federal, conforme o caso, além de oneroso para as empresas, principalmente porque esses órgãos possuem poucos técnicos e o número de pedidos de licenciamento e o alvarás, fruto do crescimento contínuo e de taxas expressivas da economia local, é muito elevado. A indefinição em torno de competências entre os diversos entes federados e interpretações diferentes na aplicação das legislações respectivas são outro problema que também geram atrasos nos processos de análise e liberação ambiental.
Em muitos casos, a empresa deve encaminhar o processo ao órgão do município, do Estado e até da União. Tudo isso gera custos e afeta o cronograma de implantação dos projetos de investimentos e inibe a atração de novos investidores para o Espírito Santo. Nas questões trabalhistas, as greves violentas e extemporâneas poderão prejudicar o futuro econômico do nosso Estado, com empresas migrando para outros estados ou deixando de investir em projetos de expansão, à semelhança do que aconteceu na região do ABC Paulista, onde todos os novos projetos da indústria automobilística migraram para outras regiões do país. Os órgãos reguladores federais e estaduais, ao adotarem ações sob suas responsabilidades legais, suspendendo a evolução de investimentos em infraestrutura, demoram em tomar a decisão final, solucionando os motivos da suspensão, atrasando ainda mais a realização desses investimentos. Por último, um grande gargalo é a precariedade dos projetos básicos apresentados nas licitações públicas, em muitos casos deficientes e desatualizados, gerando uma série de atrasos e aditivos de preço, prazos, que resultam em gastos desnecessários ao erário e, consequentemente, trazendo prejuízos à coletividade e às empresas. Aí vem a pergunta. Caso seja eleito, como pretende atuar no sentido de eliminar esses gargalos? Não precisou de tradutor, hein? Tem mais ou menos umas 15 a 30 questões ali dentro, né? Então, vamos ver se eu consigo passar por elas em grandes blocos, que eu vou tentar fazer aqui para vocês. Quer dizer, tem uma parte das observações, que depois viram uma pergunta, que tem a ver com a infraestrutura econômica do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo perdeu o Fundap, só tem um jeito da gente ter dinamismo na parte de comércio exterior ligada à importação. Nós precisamos modernizar rapidamente a nossa infraestrutura econômica. Nós precisamos conquistar competitividade sistêmica. Qual é a dificuldade? São obras que dependem de uma interlocução para além das nossas fronteiras. Então, assim, o que eu penso com isso? Eu penso em enfrentar esse desafio pegando a tecnologia que nós enfrentamos o crime organizado e trazendo para a infraestrutura econômica. Como é que nós enfrentamos o crime organizado? Nós criamos um gabinete de gestão integrada e trouxemos todos os órgãos, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Estadual, Justiça Estadual, Ministério Público Estadual, e fomos desmontando aquela teia criminosa que existia no Estado do Espírito Santo. Agora, o nosso desafio é competitividade sistêmica. A ideia é um gabinete de gestão integrada dentro do gabinete do governador para a gente tratar dessas questões que são importantes. Como é que a gente conclui esse aeroporto? Como é que a gente constrói um novo porto? Porque esse porto tem vida limitada. Os navios que estão fazendo transporte marítimo hoje são maiores, não vão entrar no Porto de Vitória nunca, e nós precisamos recebê-los diretamente e não recebê-los através do Porto de Santos, do Porto de Pernambuco, do Porto de Paranaguá, assim por diante, porque o custo fica muito alto para o Estado do Espírito Santo e a gente perde competitividade. Então, nós precisamos do aeroporto, nós precisamos do porto, nós precisamos da 262 resolvida, nós precisamos também participar da expansão da malha ferroviária do Brasil, né? Nós precisamos de uma ligação nossa com o Sudeste, com o Rio de Janeiro, né? E nós precisamos de uma nova ligação com o Brasil Central, nós e o Rio de Janeiro, aí os dois estados estão juntos nessa luta, nós precisamos de uma nova ligação com o Brasil Central. A ideia, Baraona, é trabalhar isso, trazendo todo mundo para sentar. DENIT não tem representação no Espírito Santo? Traz para a mesa, né? Está junto com a gente. As agências federais que têm representação no Espírito Santo, traz para conversar, né? E a gente possa dar passos e superar gargalos e dar velocidade às coisas. Vou dar um exemplo. Quer dizer, nós tivemos uma licitação da 262, o projeto estava errado. E boa parte dos capixabas que lidam com isso sabiam que o projeto estava errado, né? E nós tivemos uma licitação que deu deserto. Olha o tempo que nós perdemos, ou deixamos de ganhar, e assim por diante. Então, assim, primeira parte, eu acho que peguei metade do meu tempo já, um pouquinho mais da metade. Segunda parte, que trata de um conjunto de questões da burocracia do Estado, eu já falei aqui, não vou repetir,
foco do nosso programa de governo desburocratizar no limite e trabalhar junto com vocês nesse processo de simplificação da relação do empreendedor com o Estado, né? A outra coisa é o legítimo exercício da liderança. O governador é um líder para se relacionar com o presidente da República, é um líder para conversar com a Justiça do Trabalho no nosso Estado, é um líder para conversar com o Ministério Público, é um líder para conversar com a Justiça, é um líder para conversar com diversas instituições que perpassam as decisões que precisam ser tomadas. Então, assim, o que é o legítimo exercício da liderança? É mandar? É dar ordem para os outros? Claro que não vai dar certo isso, né? É conquistar. O líder moderno não é quem manda, né? Não é aquela história que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O líder moderno é quem convence, é quem motiva, é quem mobiliza, é quem mostra como que as coisas são importantes para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Isso que precisa ser exercido. Isso eu me proponho a fazer se eu for a escolha de vocês para o governo do Estado. Sobraram 24. Tem um crédito para o próximo. Muito obrigado ao diretor Paulo Baraona. Eu convido agora o nosso vice-presidente institucional, Áureo Viana Mameri, para levantar questões de interiorização do desenvolvimento. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente, Marcos Guerra, nosso ex-senador, candidato a governador e ex-governador Paulo Artung, é um prazer tê-lo conosco. Gibson, coordenando nosso trabalho. Paulo, eu queria fazer só uma introdução rápida, para você entender como que a federação consegue lidar com as questões da interiorização aqui da federação, que também não deixa de ser um desafio. Nós criamos e o presidente Marco leva isso muito a sério, porque também ele é do interior, nosso trabalho regionalizado. Nós temos a federação atuando de maneira muito intensa em 8 regionais, fora o centro. Nós temos uma regional em São Mateus, temos uma regional em Nova Venécia, Colatina, Linhares, Aracruz, Anchieta, Venda Nova e Cachoeiro. A de Cachoeiro é presidida por mim e mais um grupo de conselheiros que representam as empresas, né, os segmentos mais produtivos daquela região. E lá a gente debate inúmeras questões que interessam a região. E trazemos isso tudo aqui para a federação, num conselho que é a coordenação direta do presidente, que discutimos todas essas questões que são de interesses regionais e também aquelas que são interesses globais. E a gente, com isso, conseguiu trazer todos os municípios do Espírito Santo com representatividade aqui da federação e trazer as indústrias do interior para participar do contexto da federação, que é muito importante essa discussão. Dentre as nossas ações, esse trabalho Caminho de Desenvolvimento é um trabalho feito pelo IDES de uma maneira muito eficiente, mostra um diagnóstico de todas as regiões, e ali a gente conseguiu enxergar questões, né, muito claras de um desenvolvimento desequilibrado dentro do Espírito Santo. Regiões recebendo muito investimento e regiões com incapacidade de receber investimento. Essa é a realidade. Temos na nossa regional, lá, que eu presido, lá em Cachoeiro, que são 18 municípios, que compõem desde a sua Guaçuí até a minha Rio Novo do Sul, passando pela capital secreta, quer dizer, uma região muito importante. Ali a gente tem um PIB per capita de R$15 mil. Temos um PIB per capita em Anchieta, devido à indústria, R$35 mil. De Vitória, R$65 mil. No norte é parecido com o sul, mas temos agora investimento forte vindo do norte, que muda esse cenário por completo. E ficamos nós lá no sul com deficiência, porque não temos as questões logísticas ou mais. Enfim, nós fizemos
um esboço de uma pergunta, que vai ser feita no final, mas eu queria fazer uma leitura de alguns pontos importantes para que a gente pudesse fazer a nossa pergunta. Embora o Espírito Santo venha demonstrando um desenvolvimento dinâmico no setor industrial, por meio da implantação de novos empreendimentos fora da região metropolitana na Grande Vitória, principalmente na região acima do Rio Doce, com a presença da Sudene, esse desenvolvimento não está beneficiando a totalidade dos agentes econômicos e tampouco sendo compartilhado com todas as regiões do Estado. Se, por um lado, o Estado possui municípios com índice de desenvolvimento humano, IDH, próximo ao de países desenvolvidos, como é o caso de Vitória, por outro lado, no extremo norte, existem municípios com IDH que se aproxima ao de países subdesenvolvidos, como o Gabão, na África. Essa desigualdade requer um grande esforço de inclusão local e desenvolvimento regional. Atualmente, a atuação da Sudene atinge 28 municípios e corresponde a 52,3% da área do Espírito Santo, com os benefícios do Fundo Constitucional de Financiamento ao Nordeste, FNE, operado pelo Banco do Nordeste, acrescido dos incentivos do Investe Espírito Santo do governo do Estado, a área de atuação da Sudene fica com atrativos para a localização de empresas desbalanceada em relação ao restante do Estado, o que provoca desequilíbrios regionais de desenvolvimento. As regiões menos desenvolvidas precisam aproveitar a oportunidade de crescimento e atração de investimentos, tais como parcerias público-privadas, entre outras. Isso significa a necessidade de viabilização de investimentos em infraestrutura econômica e social para facilitar a atratividade de projetos, estimulando, inclusive, as prefeituras a adequarem seus PDMs para facilitar a definição e a estruturação ou desmembramento de áreas para localização, relocalização de empresas e de atratividade de novos projetos. Pois bem, caso o senhor seja eleito, Paulo, como atuará no sentido de reequilibrar os benefícios voltados para a atração de investimentos para todas as regiões do Espírito Santo, mantendo o equilíbrio em todas as regiões do Estado? Olha, essa questão é uma questão importante. Todas as observações que o Aurinho fez estão muito focadas na questão dos incentivos da metade do Espírito Santo, né, acima do Rio Doce. Mas eu queria fazer duas observações complementares. Primeiro, que a região metropolitana não tem problema de dinamismo. Ela é hiperdinâmica, né? Ela não pode ser colocada como prejudicada pelos benefícios do norte do Estado do Espírito Santo. As vantagens locacionais que foram criadas ao longo do tempo aqui na região metropolitana são extraordinárias, né? A segunda observação importante que a gente precisa olhar de desenvolvimento regional é o desequilíbrio que antes era provocado pela Samarco, pela antiga Aracruz, hoje Fíbria, e pela antiga CST, hoje a ArcelorMittal, essas grandes plantas industriais do segundo ciclo de desenvolvimento do Estado, e hoje agrega as plataformas de exploração e produção de petróleo, que a gente precisa entender essa dinâmica, porque essa dinâmica é perversa, né, em termos de desenvolvimento regional. O que acontece com a plataforma no mar? Aquilo é como se fosse uma Aracruz celulose dentro do município, em termos de gerar valor adicionado para fins de distribuição de CMS. Né? O que está acontecendo, só para vocês entenderem, é que passa um aspirador de pó tirando dinheiro de todos os municípios e concentra nos municípios do litoral. Esse é outro fator que nós precisamos estar atento a ele, porque ele desequilibra o desenvolvimento, porque as prefeituras municipais perdem capacidade de fazer as coisas, perdem capacidade de investimento com os recursos próprios, né? E as prefeituras da área litorânea, onde tem produção de petróleo, são hiperbeneficiadas. Só dar um número para vocês: o índice de participação do ICMS de Anchieta, que tem 22 mil habitantes, é maior do que o de Vila Velha. Só para vocês terem noção da gravidade disso. Vila Velha e Serra são as duas cidades mais populosas do Estado do Espírito Santo, né?
era Vila Velha mais populosa, virou Serra, né, por uma diferença pequena, porque levou Hélio Ferraz, os bairros que estão aqui na divisa. Então, assim, esse é um quadro que nós precisamos entendê-lo na sua totalidade. Precisamos criar incentivo para a Grande Vitória, diferenciado do que nós já temos. Nós criamos no meu governo o Investe, o Compete. Não, nós precisamos criar para o sul do estado, né? E para uma parte da região do sul, que é uma parte vai ganhar. O presidente Kennedy hoje não sabe como gasta o dinheiro que tem, né? Vamos dar um exemplo. Hoje não, há alguns anos, né? Quer dizer, o que nós precisamos é para a área que precisa criar dinamismo. E como é que faz isso? Com o nosso sistema financeiro, ele não tem perna. Eu vi o documento de vocês, mas ele não tem perna para isso. Nós não vamos ir muito longe com o nosso sistema financeiro. Assim, não vamos criar ilusões para isso. Nós precisamos criar um incentivo fiscal próprio para a região sul do estado do Espírito Santo, para que ela possa ganhar algum tipo de vantagem competitiva. Eu achei que com FUNRIS, sendo estadualizado, talvez esse fosse o instrumento para ser trabalhado, né? Essa discussão não andou na Assembleia da forma que eu achei que fosse andar, mas nós precisamos estruturar, né? Esse é um debate que eu estou absolutamente disposto a criar. Por último, ainda tem um tempinho, quer dizer, nós precisamos olhar as vocações, tá certo? E ter uma visão de um conjunto de atividades que muda a vida de municípios, né? Quer dizer, eu dei o exemplo da Cofril, lá em Atílio Vivaco, né? Quer dizer, ver aquele empreendedor que tinha um açougue outro dia e hoje tem uma empresa que emprega mais do que a Prefeitura Municipal, já tomou conta do mercado capixaba, já está avançando para os mercados vizinhos. Você vai conversar com o proprietário, é impressionante o olhar que ele tem para o futuro dele. Quer dizer, é isso que nós precisamos criar. Você chega lá em Mucurici, pela primeira vez eu vou usar um pouquinho mais do tempo, posso? Você chega lá em Mucurici, fizeram uma barragem, porque é uma região com déficit hídrico. Todo mundo passava, olhava aquela barragem e só pensava no consumo humano. Até que apareceu uma pessoa chamada Atanael, que olhou para aquela barragem e viu mais coisas do que água para o consumo humano. Transformou Mucurici no balneário da região. Eu não sei se vocês sabem disso, sabe? Um espetáculo de empreendedorismo. Hoje tem pousada lá, ele é dono de uma pousada, inclusive, que recebe pessoas da região em finais de semana. Tem quiosque lá, quiosque para fritar peixe, para vender cerveja. É um balneário mesmo, assim. A Ana Paula Castro, nossa artista querida, ela pegou a bandeira do Espírito Santo, que tem trabalhe e confie, né? Trabalhe como se tudo dependesse de ti, confie como se tudo dependesse de Deus, e foi na frente e colocou assim: crie, trabalhe e confie, né? Eu tenho um amor por essa bandeira, porque essa bandeira tem que ser o nosso olhar para o futuro do Espírito Santo, né? Quer dizer, economia criativa, quer dizer, esse tem que ser o olhar, novas tecnologias, quer dizer, e fazer do limão a limonada. É isso que foi feito lá. Nós precisamos, quer dizer, Pedra Azul, o que era Pedra Azul? Quando o doutor Eliezer descobriu aquela região e inventou para nós que aquele é o terceiro microclima melhor do mundo, não falou qual é o segundo nem qual é o primeiro, e colou, né? Igual os colatinenses falam que é o segundo pôr do sol e ninguém sabe qual é o primeiro, mas colou também. Isso é gol de placa, isso é marketing. Nós precisamos trabalhar isso, as diversas regiões. Olha a força do Caparaó, gente. Eu nasci no Caparaó. O potencial, tem água doce. Num mundo que água doce cada dia mais vale ouro. Não é hora de pensar em fazer um belo lago como artificial, como foi feito a Europa fora. E hoje, em torno desses lagos, você tem geração de emprego, de renda, de oportunidade. Gente vai passar final de semana, gente sai do mundo afora para ir lá. Olha o potencial que tem a gastronomia. Nós precisamos desenvolver mais a gastronomia. Nem o padrão da muqueca capixaba é o mesmo no nosso litoral. Nós temos muito a trabalhar esse assunto, porque quantas pessoas andam o Brasil e andam o mundo em função de frequentar um restaurante? Quer dizer, então, eu acho que a gente precisa pensar essas coisas, precisa pensar que se a gente coloca uma escola num lugar, os IFES estão mudando a realidade. Como a UFES, os polos da UFES, tanto ao sul quanto ao norte, mudaram a realidade de municípios. A saúde descentralizada, ou seja, cumprindo o Sistema Único de Saúde, gera emprego e renda no interior do Estado do Espírito Santo.
O que é a Unimed lá em Colatina, com seu hospital? O que pode ser a Unimed em Cachoeiro do Itapemirim, num futuro próximo, com um hospital próprio? Quer dizer, é uma diversidade de ações na área de comércio, de serviço, de indústria, de atividades na área do turismo, do agroturismo, né? Dos esportes radicais que nós temos hoje. A gente recebe gente do mundo inteiro para os esportes radicais. Eu acho que é um negócio ali da bandeira. Crie, trabalhe e confie e diversifica a nossa economia e gera desenvolvimento descentralizado em todas as regiões, a partir das vocações e das possibilidades de cada região. Eu acho que tem muito a fazer, tem muito que já foi feito, né? Mas eu sou otimista com esse caso, porque o Estado nosso tem uma diversidade maravilhosa, um Estado bonito, tem uma diversidade. Você anda o Estado do Espírito Santo e vê o potencial do Estado brotar. Nós precisamos transformar o potencial de cada região, de cada município, em emprego, renda, em desenvolvimento regional. Meus parabéns ao nosso colega diretor Áureo Maberi. Meus parabéns ao candidato Paulo Artung pela visão que ele nos trouxe de Estado, mas com olhos de quem olha para o mundo. Isso é muito importante. Nós temos um Estado que interage com o mundo. Nós precisamos dessa visão não só regional, mas com pensamento no mundo. Muito obrigado, meus parabéns. Eu gostaria de... Eu te concedo ainda mais 10 minutos para que você conclua, faça as suas considerações finais. Olha, uma coisa que não foi perguntada, eu esperava que fosse, é sobre a diplomacia ativa para a atração de investimentos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho fundamental. Como é que nós trouxemos Jurong para o Estado do Espírito Santo? Nós esperamos Jurong bater na nossa porta? Não. Nós é que fomos a Singapura bater na porta, não só de Jurong, como da Keppel, que é um outro estaleiro enorme que está aí presente no mundo, e assim que nós trouxemos Jurong. Qual é o maior investimento privado que tem no Espírito Santo hoje? É Jurong. Como é que nós trouxemos a Edson Schwest para o Estado do Espírito Santo? Perdemos um pedaço agora, porque não concedemos a licença ambiental a tempo do contrato que eles têm com a Shell. Eu fui lá no Golfo do México, foi uma dica que Teodorico Ferraço me deu, eu liguei para o executivo da Edson Schwest lá em Niterói, conversei, o nome dele é Ricardo, e ele falou, olha, se você for, a chance de ir para o Espírito Santo é muito grande, que está entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. E nós fomos atrás. Como é que nós trouxemos a WEG Motores para o Espírito Santo? Quer dizer, nós soubemos de uma informação privilegiada que a WEG ia montar um novo parque industrial. O nosso ex-secretário de Desenvolvimento, Guilherme Dias, ligou para lá, marcou, eles condicionaram que eu tinha que ir também. Eu não só fui, ainda levei o prefeito eleito do município que eles tinham interesse. Nós já saímos de lá com a WEG, trocando Pernambuco, estava indo para Pernambuco, você imagina a agressividade de Pernambuco na atratividade de negócio. O Léo sabe como é que é isso, né? Nós estávamos enfrentando o falecido Eduardo nessa disputa, né? E nós já saímos de lá com a certeza que a WEG vinha para o Espírito Santo. Bancamos os incentivos fiscais de Pernambuco e mostramos para os diretores da WEG, olha, o Espírito Santo é isso aqui hoje, o potencial do Espírito Santo é esse, e você vai estar dentro dos incentivos da Sudene, podendo operar no Sudeste. E esse foi o diferencial em relação a Pernambuco. Então, assim, nós precisamos voltar a ter uma diplomacia ativa em relação à atração de investimento. É assim que a gente gera empregos para o nosso povo, é assim que a gente gera dinheiro para fazer política social no Estado do Espírito Santo, para melhorar a saúde, para melhorar a educação, a segurança pública, para investir em cultura e em esporte, ciência, tecnologia, inovação e outras áreas, assim. Então, assim, esse tópico que eu queria acrescentar à minha apresentação, porque eu acho que tem tudo a ver, Gibson, conectado com as questões que nós conversamos aqui. No mais, é agradecer muito a atenção de vocês e dizer, olha, assim, eu estou muito alegre com esse debate eleitoral que eu estou participando dele, né? Nem na hora que me dão pedradas eu perco o bom humor, né? Sabe? E também não vou dar pedrada em ninguém, né? Pode dar pedrada que eu vou guardando as pedras, eu já disse isso, vou guardando as pedras. Se for escolhido para ser governador do Estado, eu pego essas pedras e vou construir uma bela obra a favor dos menos favorecidos das terras capixabas. Eu acho que política moderna não se faz com nervosismo e nem com agressão a ninguém. Se faz com bom debate de ideias.
quem tem projeto, quem tem proposta, não precisa agredir ninguém, sabe? Eu não sou filho de político, nasci lá no Guaçuí, fui morar no Iuna, depois vim para Vitória para estudar, era um desejo da nossa família, né? Percorri esses cargos todos. Todos os cargos que eu me elegi, 7 eleições, 7 vitórias, eu só tinha uma coisa na minha mão: projeto, propostas, ideias, vontade de mudar as coisas para melhor. Quer dizer, e é assim que eu estou, gente. Por isso eu estou alegre, sabe? Imagina se eu não tivesse me lançado candidato a governador. Eu acho que eu não estava dormindo bem. E eu estou dormindo como eu sempre dormi na vida. Faço campanha, ando, chego em casa, bato na cama, durmo e durmo com muita qualidade. Por quê? Porque não tinha outra contribuição para me dar aos capixabas. Os capixabas e a minha família primeiro, e os capixabas me deram todas as oportunidades, né? Quer dizer, olha os votos que eu tive, olha o apoio que eu tive, cada trabalho que eu fiz, a torcida em torno do trabalho que eu fiz, as orações daqueles que têm fé. Como é que eu poderia retribuir uma hora que o Espírito Santo precisa discutir o seu presente e precisa olhar com segurança para o seu futuro? Qual a contribuição com uma pessoa treinada como eu, e treinada pelas oportunidades que tive, muitas delas dadas pelos capixabas? Qual a contribuição que eu podia dar? A maior contribuição é essa que eu estou fazendo, de uma campanha limpa, de uma campanha propositiva, que possa fazer com que os capixabas reflitam. Olha a agenda dessa reunião aqui. Se eu não fosse candidato, não teria debate em torno dessa agenda, né? Não é hora disso. Na hora que nós precisávamos nos unir para tirar o Espírito Santo das mãos do crime organizado, do buraco do Estado de não conseguir pagar os seus servidores públicos, de não conseguir ter dinheiro para nada, que quando fazia as coisas não pagava, chegou o ponto de dar cheque e não ter fundo, ter que mandar o chefe da Casa Militar no dia seguinte recolher o cheque. Na hora que precisava unir, como na hora que os chilenos precisaram se unir para derrubar uma ditadura, como na hora que nós brasileiros precisamos nos unir para reimplantar a democracia, a hora de unir, a gente sabe qual é. Mas a hora hoje é de debater, é de colocar as ideias, é de colocar os projetos e os capixabas terem chance de avaliar o currículo de cada um, a história de cada um, a capacidade de trabalho de cada um e poder fazer uma escolha. Queria agora pedir o voto de vocês, né? Sabe, candidato fala das suas ideias, mas pede o voto. Eu queria pedir o voto de vocês, assim. E queria pedir mais. Quem sabe e confia na maneira, quem sabe como eu trabalho e confia na maneira como eu trabalho, na maneira como eu monto equipe, né? E vocês sabem como é que eu monto time de governo, com gente qualificada, equipe com capacidade de produzir resultado, né? Quem sabe como eu trabalho achando que o governo não tem que dever nada à área privada, tem que se esforçar para fazer melhor do que o privado. É isso que eu penso de governo. Por isso tem que ter nas mãos as ferramentas gerenciais mais modernas que tem no planeta, né? As ferramentas gerenciais contemporâneas, escritório de projetos, gestão intensiva, senão as coisas não acontecem. Com essa burocracia infernal que rege o comprar e contratar no setor público, o setor público não sai do lugar. Então, quem conhece a maneira que eu trabalho e confia na maneira que eu trabalho, eu queria pedir mais do que eu voto. Queria pedir que vocês me ajudassem a fazer essa campanha. Queria deixar aqui um certificado de garantia para vocês. Ao longo de 7 mandatos que eu exerci e do tempo de movimento social lá no movimento estudantil, eu nunca os decepcionei. E se vocês me colocarem no governo, eu não vou decepcionar, eu vou surpreender. Porque eu vou pegar o bastão, se vocês colocarem na mão, e esse baixinho vai correr como nunca vocês viram o baixinho correr nessa corrida de revezamento. Mas quero passar esse bastão rapidamente para outro. Quero dizer isso a vocês também, abrindo o meu coração. Quero passar esse bastão rapidamente para outro. Por isso, essa casa, Marquinhos, que tem protagonismo na história do Espírito Santo, precisa colocar, além da educação, um outro item da sua pauta: formar lideranças. Nós precisamos formar liderança no Espírito Santo. E liderança moderna não é mais só político. Não é mais só aqueles que sabem manejar a política. Manejar a política é importante, mas não é mais suficiente. Precisa manejar a política e precisa manejar a administração, a gestão. Senão, o serviço não anda. Senão, o governo fica parado nas apresentações e nos lançamentos de projetos. Nós precisamos lançar projetos, executá-los
e interferir positivamente na vida do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigado. Fica aqui o meu pedido. Vocês não precisam responder agora. Pode militar a partir de agora. Um abraço. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Nesse momento, eu convido o nosso presidente para que tenha vontade, para que faça as considerações finais sobre o nosso painel. Bom, vou ser bastante rápido, nós estamos com o nosso tempo estourado, mas, governador, nós teríamos, lógico, várias perguntas para fazer. Nós fomos, dentro da nossa reunião, nós decidimos somente 4, até por conhecer o bom relacionamento que essa casa tem com os governos nos últimos 12 anos. E respondendo aqui a sua provocação com relação a lideranças, coincidentemente, ainda esse mês nós estamos reunindo com um grupo de pessoas, porque aqui nós trabalhamos muito fortalecimento sindical, aqui dessa casa, e está na nossa pauta já, formar lideranças. Quando eu vim para essa casa, cada presidente dá o seu toque, né? E um dos projetos nossos aqui dessa casa é criar alguns sindicatos que nós entendemos que nós temos que trazer as pessoas aqui para dentro. Nós entendemos que nós temos no Estado alguns sindicatos que o guarda-chuva é muito grande, né? Eu vou te dar aqui 3 exemplos. Nós criamos aqui o Sindividros, um sindicato que já criou, que nasceu grande. O presidente dele é o Maurício, né, da Aviminas. Nós criamos o Sindilates, que o presidente é o Cláudio Rezende, um sindicato, um setor importantíssimo. E nós trouxemos aqui para casa um sindicato que não tinha assim o apoio necessário, que é o Sindipesca, que é um sindicato realmente, nós entendemos que é muito importante, é um setor que está crescendo muito no Estado, pouca gente, como seria isso, o exemplo de Mucurici, mas às vezes a gente chega em certos locais do Espírito Santo e a gente encontra carretas enchendo de peixe para ir para o Rio, São Paulo, entendeu? Lá as pessoas têm até o tamanho do peixe ideal, essas coisas todas. Então, são setores que estão crescendo muito. E nós estamos buscando mais alguns setores que logo nós vamos apresentar para a sociedade. Outro ponto também que aqui a gente podia questionar sobre o que fazer com os royalties do petróleo, essas coisas todas, que realmente é muito dinheiro. Eu acho que o próximo governo ele tem que, não sei como, criar um fundo para poder direcionar isso para algum canto, tá certo? Porque realmente o Estado do Espírito Santo, eu costumo dizer aqui nessa casa, a gente fala muito interiorização, essas coisas todas, mas é um crime falar que o Espírito Santo tem interior. O interior tem o Goiás, tem o Mato Grosso, aqui tudo é perto. Com a duplicação da BR-101 aí, tudo vai ficar muito perto. Então eu quero aqui deixar o nosso abraço, colocar essa casa à disposição. Nós já conhecemos como você governa, e lá na frente nós vamos nos encontrar muito ainda, levando propostas, projetos, e essa gestão da FINDES, ela é muito propositiva, tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos vocês.